Olá a todos os alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2. É um prazer estar aqui com vocês nesta videoaula. Quem fala aqui com vocês é a professora Lucimar. Hoje nós iremos abordar um assunto muito interessante. Vamos falar sobre fármacos que vocês irão prescrever com muita frequência na clínica odontológica. Os anti-inflamatórios não esteroidais. Os objetivos da aula de hoje serão abordar o processo relacionado à síntese de prostaglandinas durante um processo inflamatório, tratar dos primeiros fármacos utilizados pela população com ação analgésica e anti-inflamatória. E, por último, iremos falar do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula são Hang Daly, Lenita Vamacher e Penildon Silva. Os anti-inflamatórios não esteroidais são fármacos que irão diminuir a síntese de alguns altacoides produzidos durante o processo inflamatório. Entre esses altacoides produzidos, podemos citar as prostaglandinas. As prostaglandinas, elas são mediadores que estão presentes no processo inflamatório. Elas estão ligadas intimamente aos sinais cardinais da inflamação, que são dor, calor, rubor e perda de função. Os anti-inflamatórios não esteroidais são chamados fármacos semelhantes à aspirina, pois a aspirina foi o primeiro fármaco utilizado com ação anti-inflamatória e analgésica. Existem mais de 50 anti-inflamatórios não esteroidais diferentes utilizados na prática clínica. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, o diclofenaco sódico e a nimesulida, entre outros. Estes fármacos possuem ação AAA, ou seja, anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Estas ações se devem à inibição da enzima ciclooxigenase, que, como nós veremos a seguir, é capaz de diminuir a síntese de prostaglandinas, entre outros altacoides produzidos durante o processo inflamatório. O uso dos anti-inflamatórios não esteroidais teve início com a descoberta da aspirina por Felix Hoffmann. Ele utilizou-se do conhecimento popular, pois as pessoas utilizavam a casca do salgueiro, Salix alba, para tratar a dor. Felix Hoffmann extraiu da casca do salgueiro um glicosídeo chamado de salicina ou salicilina. Ele fez a hidrólise para liberar este carboidrato, produzindo assim o ácido salicílico. Ele observou que o ácido salicílico tinha atividade analgésica, mas não poderia ser utilizado por muito tempo devido à agressão da mucosa gástrica. Portanto, em 1897, Felix Hoffmann produziu a aspirina, também chamada de ácido acetilsalicílico, através de uma reação de acetilação entre o ácido salicílico e o anidrido acético. Nesta reação, a hidroxila do ácido salicílico recebe o grupamento acetil do anidrido acético, produzindo o ácido acetilsalicílico,
o qual apresenta a mesma potência analgésica do ácido salicílico e é menos agressivo à mucosa gástrica. Esta é a fórmula original da produção de ácido acetil salicílico por Felix Hoffmann, a qual foi vendida para a empresa Bayer. Nela, faz-se a reação de acetilação entre o ácido salicílico e o anidrido acético, conforme vimos no slide anterior. Como ocorre, então, a inibição da síntese de prostaglandinas pelos anti-inflamatórios não esteroidais? Inicialmente, nós devemos entender que a diferença da aspirina para os demais fármacos anti-inflamatórios não esteroidais é que a aspirina inibe a ciclooxigenase de maneira irreversível, enquanto que os demais fármacos, a interação com a ciclooxigenase ocorre de maneira reversível. Nós podemos ver aqui o sítio ativo da ciclooxigenase, ou seja, o local onde se ligam ou interagem os anti-inflamatórios não esteroidais. Neste sítio ativo, possui um resíduo, um aminoácido serina, na posição 530. A serina, ela é acetilada pelo grupamento que foi introduzido no ácido salicílico, ocorrendo, portanto, a formação de ligação covalente entre a aspirina e a enzima, fazendo com que a ciclooxigenase fique permanentemente inativa, resultando um efeito prolongado sobre a agregação plaquetária. Os AINES inibem a ciclooxigenase. Como são formadas essas enzimas? O ácido araquidônico é um derivado do ácido linoleico, proveniente da dieta, que após a sua ingestão é esterificado como componente dos fosfolipídios das membranas celulares. Toda vez que ocorre uma lesão tecidual, como por exemplo, na remoção de um terceiro molar incluso, o organismo dá início à resposta inflamatória. O disparo do gatilho é dado pela ativação da fosfolipase A2. Esta enzima irá atuar nos fosfolipídios das membranas das células envolvidas no processo inflamatório, liberando ácido araquidônico no citossol. O ácido araquidônico é um ácido graxo insaturado com 20 átomos de carbono e 4 ligações dupla. Ele é chamado de eicosanoides, pois eicosa se refere a compostos formados por 20 átomos de carbono. O ácido araquidônico, liberado pela fosfolipase A2 das membranas celulares, sofre a ação de duas enzimas, a ciclooxigenase e a 5-lipoxigenase, produzindo altacoides, tais como os leucotrienos, as prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, responsáveis pelo estado de hiperalgesia. O início do processo inflamatório, ele se dá pela ação da ciclooxigenase, a COX-1. A COX-1 é uma enzima constitutiva, ou seja, ela está presente no nosso organismo com função de manter a homeostase dos tecidos. A inibição da COX-1 irá inibir a síntese de tromboxanos, de prostaciclinas
e de prostaglandinas, nas plaquetas, nos brônquios, no endotélio, na mucosa gástrica, nos rins, causando diferentes efeitos adversos nesses locais. Por outro lado, a COX-2 é uma enzima induzida por processos inflamatórios. Ela surge em locais de inflamação. Portanto, os anti-inflamatórios não esteroidais que inibem a COX-2 serão mais eficazes que aqueles que inibem apenas a COX-1. Vamos entender como os anti-inflamatórios não esteroidais, tais como o florbiprofeno ou o celecoxib, inibem a ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2. Primeiro, devemos lembrar que, sem a presença de medicamentos no organismo, o ácido araquidônico, chamado de substrato natural, ele é capaz de se ligar, ou falamos ainda que o ácido araquidônico é capaz de se ancorar a estas enzimas, a COX-1 e a COX-2, através de um canal hidrofóbico. Quando o paciente ingere um anti-inflamatório não esteroidal, este penetra no canal hidrofóbico, formando ligações de hidrogênio com um resíduo de arginina na posição 120, impedindo desse modo que o ácido araquidônico entre no domínio catalítico. Ou seja, os anti-inflamatórios não esteroidais impedem a ligação do ácido araquidônico à ciclooxigenase. Observem que o ponto de ligação da COX-2 aos anti-inflamatórios não esteroidais caracteriza-se por um bolso lateral, que pode acomodar grupos volumosos, como a sulfonamida do celecoxib, o que impediria o acesso de fármacos volumosos, como o celecoxib, ao sítio ativo da COX-1. Outros anti-inflamatórios não esteroidais, como o florbiprofeno, podem entrar no local ativo de qualquer das duas enzimas, COX-1 ou COX-2. Então, resumindo, a inibição da COX-1 ou da COX-2 resultaram na diminuição da síntese de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, chamados altacoides, e, como consequência, na ação anti-inflamatória. Desta forma, nesta primeira videoaula, nós vimos, então, a ação das prostaglandinas na inflamação. Nós falamos do histórico dos anti-inflamatórios não esteroidais, seus precursores e síntese do ácido acetilsalicílico, e do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, através da inibição da síntese de prostaglandinas, tromboxanos e prostaciclinas, inibindo a ciclooxigenase. Eu termino essa videoaula lembrando que todo o conteúdo apresentado aqui estão presentes nas referências citadas no início da aula, ou seja, no Hang Daily, na Vamacher, no Penildon Silva. E na próxima aula nós iremos avançar mais um pouco sobre o conhecimento dos anti-inflamatórios não esteroidais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima videoaula.